Nesta semana, na novela mexicana Meu Coração é Teu, Ana descobre que Yolanda mentiu quando disse que era sua mãe e a insulta. Isabela pretende se vingar de Ana após problemas com Fernando. Jennifer e Ana entram numa enrascada e vão parar na delegacia. Isabela grita com Luz e Fernando surta para cima da esposa. E não para por aí. Ana descobre que Fernando pretende se divorciar de Isabela. Confira tudo isso e muito mais nesse instante, no resumo semanal de 27 de abril a 1º de maio de 2026, da novela Meu Coração é Teu. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Ana recrimina Yolanda por ter mentido para ela como fizeram. Yolanda diz a Ana que não é para tanto. Yolanda enfrenta Ana. Yolanda empurra Ana, mas Ana se vai convencida de que a ideia foi de Isabela. Ana fica furiosa com Yolanda. Nicolas diz para contarem para Fernando. Ana diz que ela prefere que não. Bruno e Manuela conversam sobre o problema do bebê. Bruno diz que não vai permitir que ela pague a dívida que não lhe corresponde. Fanny pergunta a Nicolas se a mãe do Leon pode fazer a comida do casamento. Nicolas diz que sim. Fanny prova o vestido para a cerimônia. Fanny diz a Ana que já tem resultados dos testes de vocação. Fanny já tem uma ideia de que carreiras estudar: pedagogia, sociologia e ecologia. Henrique vê fotos de Fanny, imprime e diz que não vai descansar até que ela seja sua. Henrique lança dardos contra uma parede, na que estão as fotos de Fanny. Alicia fica um pouco contra Fernando pelo modo como trata Isabela. Alicia diz que Isabela é muito boa. Fernando teme que Isabela tenha feito uma lavagem cerebral em sua filha. O doutor diz a Helena que ela não pode parar de tomar os remédios. Nando dá um beijo nela. Diego faz uma sessão de fotos de Nicolas e Jennifer. Ana e Fernando falam da insônia. Ana sai antes de Fernando falar com ela. Ana lê um poema de amor. Ana ajuda Jennifer a se arrumar para o casamento. Nicolas diz a Fernando que está muito nervoso. Nicolas diz a Fernando o que Yolanda fez para Ana. Nicolas diz que acredita que Isabela certamente ajudou Yolanda. Diego diz a Fernando tudo o que Yolanda e Isabela fizeram e como a enganaram. Fernando fica furioso. Ana diz que Johnny está super bêbado. Ana diz a Johnny que vai colocá-lo no chuveiro e que ele vai tomar um bom café para se tranquilizar. Fernando se sente saturado. Fernando diz que sente que Isabela está louca. Fernando diz a Fanny que tem medo de que Isabela tenha feito uma lavagem cerebral na cabeça de Alicia. Fanny lhe diz que resolva tudo. Isabela diz a Yolanda que vai jogar a culpa de tudo nela. Leon diz a Margarida que esteve pensando em tudo o que aconteceu com Regina. Margarina o aconselha a não dizer bobagens e que se foque de verdade em Fanny. Regina se surpreende por isso. Leon está consciente de que deve lutar pelo que ama. Ana pensava que Edna e Johnny eram um casal. Edna diz que quer que a considerem pelo que tem no coração. Jennifer e Ana convidam Edna para o casamento. Luz pergunta a Ana o porquê de não poder ir ao casamento com ela. Sebastião e Ana dançam. Ana pergunta a Sebastião como foi no psicólogo. Sebastião diz que foi muito bem. Alex e Guile entram brigando. Ana termina de arrumar todos para o evento. Leon pensa em Fanny, enquanto Regina e Maurício lhe ajudam a acomodar tudo. Maurício diz que ele quer ser mensageiro. Regina conversa com Margarida e lhe pergunta se lhe aborrece que ela e Leon andem juntos. Nando tira os óculos e se penteia diferente. Fanny está com ele. Helena está muito bonita, mas com saltos altíssimos, que fazem que Nando pareça muito pequeno. Fernando já tem todos prontos. Chega Isabela. Fernando diz que está muito irritado e que vai ter consequências muito graves, já que chegou no seu limite.
Fernando diz a Isabela que hoje é um dia muito importante para ele e que não vai discutir com ela nesse momento. Alicia, Yolanda e Isabela se surpreendem pela reação de Fernando. Yolanda diz a Isabela que tudo o que está acontecendo é sua culpa. Alicia entra com o vestido. Yolanda traz o vestido para Isabela. Isabela espera que tudo saia mal para Ana e enforca sua boneca voodoo. Ana e Jennifer vão para o casamento e Johnny conversa com Edna para ir buscá-la. Ana e Jennifer ficam com o pneu furado na estrada. O celular de Ana caiu numa poça de água e não podem mandar mensagem para avisar. Enquanto isso, na fazenda Lascurain, a família vai se desesperando porque Jennifer não chega. Nicholas está muito nervoso. Diego chega com as moças da Chicago e lembra a elas que Fernando não sabe nada. Isabela e Yolanda percebem que Ana e Jennifer estão com o pneu furado e param perto delas, mas logo em seguida aceleram rindo. Johnny se surpreende com Edna, toda vestida. Ana e Jenny se encontram com os caminhoneiros, que querem dar carona para elas. Edna e Johnny passam num carro, mas não veem Ana e Jennifer. Ana e Jennifer se apavoram quando sua carona é parada por policiais, porque trazem mercadoria contrabandeada. Ana e Jennifer descem com a ajuda dos federais. Os federais dizem que vão prender todos. Ana e Jennifer tentam convencer os oficiais de que não as leve, mas o agente diz que todos estão presos. Ana e Jennifer são colocadas no carro da patrulha. Como Jennifer não chega, Nicholas tem medo de que a moça tenha se arrependido e desistido de se casar, o deixando plantado no altar. Fanny insiste em perguntar para Leon o porquê. Ele acreditava que ela estava saindo com Henrique. Leon conta que Henrique lhe disse isso, que era dela. Fanny descobre que Leon foi ameaçado por Henrique. Leon se arrepende e dá um mega beijo em Fanny. Ana e Jennifer recebem uma ligação de Fernando. Fernando só consegue ouvir uma ambulância, mas a ligação cai. O juiz diz que deveriam cancelar a cerimônia. Os policiais decidem ajudar Ana e Jennifer e as levam para o casamento. Ana e Jennifer chegam correndo para o casamento e se encontram com o juiz. Jennifer faz sua entrada como a noiva. O juiz realiza a cerimônia. Diego pergunta a Ana quando vão se casar. Ana foge da pergunta. Isabela e Yolanda estão aborrecidas porque Ana e Fernando desapareceram juntos. Ana e Fernando falam com Helena e Nando. Lhe pedem que, por favor, fiquem bem e que tome seus remédios. Jennifer e Nicholas se beijam e Ana sobe no palco para dar um discurso. Ela diz que Jennifer é como sua irmã. Nesse momento, Fernando chega e pergunta a Ana o porquê. Disse que Jennifer era como sua irmã. Ana, Jennifer e Nicholas ficam surpresos. Fernando exige saber a verdade, mas de repente brinca. Pergunta o que fez para conseguir uma irmã tão rápido. Alicia recrimina Sebastião por estar mentindo a Isabela. De repente começam a brigar, e entre eles, Johnny e Dana conversam. Dana o beija. Edna fica com ciúmes. Todo mundo dança e Fernando diz a Yolanda que a quer fora da mansão. Fernando diz a Yolanda que quando aconteceu a história do colar de pérolas, a advertiu que não queria que nenhuma situação parecida voltasse a acontecer. Ana e Diego se beijam. Fernando está tenso. Fernando conversa com Diego e diz que acaba de expulsar Yolanda da casa. Henrique pede para falar com Fanny. Leon olha para eles com muita raiva. Fernando pergunta a Diego como estão as coisas com Ana. Diego diz a Fernando que não devem falar nunca mais dela. Fanny diz a Henrique que não gostou nada dele ter ameaçado Leon. Henrique diz a Fanny que Leon não está à sua altura. Henrique agarra Fanny fortemente, mas Ana chega a tempo e exige que ele a solte. Ana defende Fanny de Henrique e lhe exige que não volte mais a se aproximar da moça. Ana e Isabela brigam outra vez. Ana diz que as ações têm consequências. Ana a enfrenta. As garotas da Chicago preparam um show para Jennifer e apresentam-se. Yolanda diz a Isabela que Fernando a expulsou da mansão. Ana pega o buquê da noiva. Nicholas diz que vai levar Jenny para conhecer a verdadeira Chicago.
Manuela diz que quando voltarem, conversarão sobre o bebê. Henrique ameaça Leão com um revólver. Henrique diz que sua família vai pagar primeiro. Diego insiste em sugerir que quer se casar com Ana. Fernando procura Isabela, quem está falando com Yolanda. Fernando insiste que não dará uma nova oportunidade. Isabela diz a Fernando que quem armou o problema foi Yolanda. Edna está um pouco ciumenta por causa de Johnny. Johnny lhe dá um beijo. Edna flerta com ele, mas se faz de difícil. Isabela trata de jogar a culpa em Yolanda, mas Fernando diz que isso é muito sofisticado para Yolanda ter pensado sozinha. Luz chega para Fernando levá-la para dormir. Isabela acredita que Fernando vai expulsá-la também. Leão diz a Fanny que ela está muito bonita. Fanny diz que Gustavo, Helena e Nando estão na sala de jantar. Leão diz que ele só quer estar com ela. Leão começa com um plano de reconquistá-la e diz para ela escolher um número. Fanny escolhe o 7. Fernando chega e vê o beijo. Leão diz que vai ganhar o perdão de Fanny. Eles ficam de jogar verdade ou desafio. Nando deve comer uma pimenta verde. Laura é desafiada a beijar Nando. Helena fica ciumenta. Laura parece gostar. Bruno diz a Fernando que não acredita que Manuela tenha pensado nos avanços da medicina. Fernando faz Bruno pensar que talvez ele não queira vê-la grávida de ninguém, que não seja ele. Fernando diz a Isabela que, apesar de tudo, ele sabe o que prometeu e que não quer que tudo seja infelicidade, mas que Isabela não é uma boa pessoa. Luz entra e então Isabela explode contra Luz. Ana e Diego comem pitaia, a fruta do dragão. Ana e Diego começam a se beijar e parecem estar a ponto de fazer amor. Ana diz a Diego que não pode fazer. Diego quer saber o porquê. Diego sabe que Ana ainda não o ama. Diego diz a Ana que está disposto a esperar o tempo que for necessário para tê-la. Ana diz a Diego que podem continuar conversando depois. Ana se sente em conflito porque não pode amar este homem maravilhoso. Diego diz que sempre foi um homem tonto, porque um homem tonto continua lutando pelo amor. Helena se irrita e diz que para Laura não é só um jogo. Laura pede que ela não seja louca e que não se esqueça de tomar os remédios. Fanny pergunta a Laura se ela gosta do Nando. Fernando discute com Isabela e lhe diz que não pode permitir que continue se comportando assim com todos seus filhos. Fernando diz que é melhor que se divorciem. Isabela tenta debater a decisão de Fernando, mas ele diz que tudo o que aconteceu foi o que levou a decidir isso. Isabela e Fernando discutem sobre tudo o que está acontecendo. Fernando diz a Isabela que ela não fez nada para querer estar perto de seus filhos. Yolanda tem um sonho onde se imagina tocando violão num caminhão. Isabela a acorda. Isabela diz a Yolanda que tudo terminou. Isabela está consciente de que perdeu tudo e declara que odeia todo mundo. Yolanda diz a Isabela que ela parece uma menina. Fanny está feliz por voltar com Leon. Fernando diz a Fanny que vai se divorciar. Fanny conversa com Laura sobre Nando. Entra Ana e recebe a notícia de Isabela e Fernando, que vão se divorciar. Johnny se vê na televisão, contando piadas. Nando e Helena estão na cama. Helena diz que tem medo de que ele a deixe. Ana diz a Fanny para lhe contar tudo. Fanny diz que Isabela gritou com Luz. Fanny diz que Fernando colocou Isabela em seu lugar. Fanny diz para ela conversar com Fernando para ver o que acontece. Fernando tem insônia e Ana está com enxaqueca. Fernando se oferece para pegar um remédio para Ana. Ana e Fernando falam do divórcio. Fernando diz que nunca imaginou que tudo seria assim em sua vida. Ele diz para Ana que o que lhe fizeram foi o cúmulo. Fernando diz a Alicia que vai se divorciar de Isabela. Alicia diz para o pai que são invenções de Sebastião e Ana.
Alicia entra e diz que se Isabela for embora, então ela também vai. Diego faz uma sessão de fotos com Ana, mas ela está muito distraída. Diego diz a Ana que percebe que ela está estranha. Ana confessa que Fernando e Isabela vão se divorciar. Ana e Diego chegam à mansão, mas Diego está aborrecido porque Ana não quer avançar mais com ele. Diego pergunta se ela o ama. Ana não diz nada, por isso Diego vai embora. Johnny está vendo um vídeo quando Edna chega. Edna diz a Johnny que ele é seu e que vai provar. Dana e Edna brigam por Johnny. Henrique lembra com seu pai como haviam visitado a fábrica e que Fernando Lascuran o destruiu. Henrique jura se vingar. Henrique recebe a foto alterada. Ana decide tirar o violão de casa e diz a Edna e Dana que vão embora. Ana repreende Johnny e diz para ele porque é possível que tenha tantas brigas numa casa que não é dele. Johnny faz Ana ver que talvez ainda esteja apaixonada por Fernando. Ana diz a Johnny que ela continua machucada por Fernando e que não pode voltar para ele. Ana confessa ao amigo que lhe preocupa que não possa amar Diego tanto quanto ele a ama. Fernando joga futebol americano com seus filhos. De repente, chega Henrique e pede para falar com Fernando. Fanny sente certo desgosto por Henrique, mas não quer dizer nada ao seu pai. Fernando oferece algo para Henrique tomar. Fernando conta de seu divórcio com Isabela. Henrique fala com Fernando sobre o aniversário e sugere trazer vários meios de comunicação. Henrique vai embora. Fanny entra e está estranha. Fernando percebe e fala com ela. A moça confessa que Henrique tem outras intenções com ela. Fanny explica que desde o começo, Henrique agiu muito estranho com ela, dizendo que ela precisa de um homem. Ele conta que quando dançaram, a abraçou. Fernando diz que vai falar imediatamente com Henrique. Bruno pede perdão a Manuela por ter se irritado com ela pela gravidez, quando de repente recebe uma ligação misteriosa. Bruno decide interromper a conversa com Manuela, mas ela se aborrece. Fernando confronta Henrique. Henrique tenta se safar da situação, dizendo que tudo foi mal interpretado por Fanny. Fernando não duvida de sua filha e pede a Henrique que entregue sua renúncia. Diego chega para visitar Fernando, para exigir que cumpra com sua promessa. Fernando diz que claro que lembra da promessa que fez e que Diego não tem nenhum direito de vir brigar com ele na mansão. Diego diz que tem direito de reclamar porque ele sabe que ama a Ana. Fernando diz que certas coisas não são inevitáveis, como o fato de que Ana não ame ele. Diego diz que ele vai se encarregar de mudar isso. Leon está preparando tudo para um jantar com Fanny. Margarida está ajudando. Regina chega e se aborrece ao ver a situação. Bruno está chegando no hospital, quando de repente, Manuela, quem o seguiu, percebe. Bruno chega no hospital para falar com uma enfermeira. Enquanto isso, Manuela espia tudo. Manuela está com ciúmes. A enfermeira diz a Bruno que no máximo lhe resta um mês. Isabela sente um grande rancor por Fernando, porque ele pediu o divórcio e, cheia de raiva, diz que seguirá tornando impossível a vida dos filhos de Fernando e que lutará ainda mais por Fernando, porque não pensa em deixar o caminho livre para Ana. Laura se encontra com Helena ao sair do quarto de Fanny e, com grande cinismo, zomba, dizendo a Helena que dividam Nando. Helena a ameaça de morte. Nando diz a Helena, cheio de segurança, que a única mulher que ele ama é ela. Isabela se encontra com Ana ao sair da mansão e, com grande ódio, diz a Ana que descobrirá qual é seu ponto fraco. Isabela visita Henrique e falam sobre a fotografia falsa. Henrique lhe diz que muito em breve a fotografia vai estar em toda a imprensa. Henrique pede a Isabela que vá ao aniversário da empresa como uma pessoa dedicada e que se divorcie de Fernando, por bem. Isabela se nega a deixar o caminho livre para Fernando e Ana serem felizes. Isabela questiona Henrique sobre o ódio que ele tem de Fernando. Regina faz Fanny ver a realidade da situação econômica em que vivem. Leon tem uma surpresa muito linda para Fanny.
Leon insiste em falar de seu passado com Fanny, para contar o que aconteceu com Tamara e com seu filho. Leon diz a Fanny que o mais importante é seu amor. Manuela conta a Ana que Bruno a está traindo com uma enfermeira e, em resumo, revela que o mistério secreto de Bruno tem a ver com o hospital. Nando conversa com Fernando sobre o divórcio e conversam sobre as decisões que Fernando tomou. Nando faz seu pai ver que as ações que tomou lhe trouxeram uma terrível consequência. Ana conversa com Luz sobre o violão que sua mãe lhe deixou. Luz e Ana se abraçam e choram. Fernando chega no quarto procurando Luz e pergunta a Ana sobre o violão. Ana conta como o violão é valioso para ela. Isabela entra com o martelo no quarto de Ana, disposta a matá-la, mas decide levar o violão. Isabela destrói o violão com o martelo. Dana visita Johnny e lhe dá uma bofetada, e o beija, e passam a noite juntos. Ana descobre que seu violão sumiu e procura Fernando para contar. Fanny, Manuela e Ana conversam que é muito estranho a forma como desapareceu seu violão. Ana está preocupada. Manuela comenta que não seria estranho que Isabela e Yolanda o tivessem destruído. Ana, muito irritada, procura Isabela para enfrentá-la e Fanny, Bruno e Manuela tentam impedir Ana. Nico liga para Diego para perguntar sobre o divórcio de Fernando, e preocupados, os dois sabem que Ana e Fernando poderiam se reconciliar. Diego diz a Nico que já perdeu Ana. Nico diz para ele lutar por ela e que não fuja disso. Regina e Margarida descobrem que destruíram a barraca delas na universidade. Margarida liga para Leon para contar o que aconteceu. Leon quer ir ver, mas Henrique o impede. Isabela conversa com Fernando e lhe diz que vai facilitar o divórcio, e Fernando lhe dá 2 dias para que arrume suas coisas. Ana enfrenta Isabela e, irritadíssima, lhe pergunta onde está o seu violão. Isabela finge não saber nada do violão de Ana e diz que a estão acusando falsamente. Isabela diz que acaba de facilitar todo o divórcio de Fernando. Isabela diz que vai embora em breve da casa. Fernando diz a Ana que não pode perder os estribos dessa maneira. Fernando diz que não existem provas para incriminar Isabela. Fernando diz para Isabela ir embora. Isabela diz a Yolanda que o violão está destruído. As malvadas riem. Isabela diz a Yolanda que Henrique tem razão. Bruno encontra o martelo. Fernando revisa que os custos da festa de aniversário estão muito altos. Linda está muito aborrecida e diz que Fernando está tomando decisões estúpidas ao despedir Henrique. Fernando diz que ele mede as proporções de suas ações. Fernando diz que vai indicar um novo vice-presidente. Fernando diz a Henrique que não quer erros. Leon pede a Fernando uma permissão para se ausentar. Ele conta que atacaram a barraca de sua mãe. Henrique chora com Beatriz e diz que estão cometendo uma injustiça com ele. Beatriz acredita nele e fazem amor. Ana pergunta a Bruno quem é Domênica. Manuela diz a Diego que Bruno o engana com uma enfermeira. Diego diz a Bruno que não pode acreditar. Diego leva flores para Ana. Diego diz a Ana que vai morrer tentando. Ana pergunta a Bruno o que está acontecendo. Bruno não quer dizer. Ana acredita que Bruno está doente. Fanny lembra-se de sua mãe. Fanny lembra que sua mãe dava cheques para as fundações. Fanny diz a Fernando que quer estudar sociologia numa universidade pública. Diego diz que, sem que Ana percebesse, revisou os dados da loja que fabricou o violão dela. Diego e Ana se abraçam. Leon diz a Margarida e Regina que acredita que Henrique foi quem destruiu a barraca e que, além disso, o ameaçou com uma pistola. Leon diz que Henrique quer que ele se afaste de Fanny. Margarida sente medo. Leon conta a Fanny sobre a barraca. Fanny diz que não podem acusar Henrique se não tiverem provas. Isabela vai ao ginecologista. Isabela foi fazer um exame para saber quem é o pai de seu filho. O doutor diz a Isabela que os resultados não vão estar prontos de imediato. O doutor diz a Isabela que sentirá um pouco de dor. Isabela espera que o bebê realmente seja de Fernando.
Leon confronta Henrique e diz que sabe que foi ele quem causou a destruição da barraca. Henrique diz a Leon que o que quer é Fanny, seja por bem ou por mal. Isabela vai fazer um teste para provar a paternidade de Fernando quanto ao seu filho, e Yolanda pensa que esse teste pode colocar a vida do bebê, da filha, em perigo. Isabela tem um embate com Ana, o que a provoca uma dor muito forte no ventre. Ana se sente culpada e decide chamar Fernando. Isabela diz ao doutor para ele não dizer a Fernando que fez uma prova de paternidade, que fez um exame de DNA e que apenas diga ao Fernando que está no hospital pelo enfrentamento que teve com Ana. Por sua parte, Ana diz a Fernando o que aconteceu e quando vão ver Isabela. Yolanda mente para Fernando, dizendo que Isabela está muito mal. O doutor diz a Isabela que ela pode perder o bebê, mas que se tomar os cuidados recomendados, não terá problemas. As crianças descobrem que Ana perdeu seu violão e pretendem presenteá-la com outro novo, mas como ninguém tem dinheiro, pedem para Fernando, que aceita na hora, os dá o valor para fazer Ana feliz. Helena fica com ciúmes, pois pela videochamada vê Laura abraçando Nando. Fanny enfrenta Henrique e o diz que se ele voltar a se meter com Leon, ele vai se ver com ela. Fernando proíbe a entrada de Diego para ver Ana, pois ela está em horário de trabalho, e o adverte que eles só poderão se ver fora da mansão. Diego diz a Fernando que ele precisa superar o fato de que Ana seja sua namorada. Fernando vê Ana falando com Diego e fica furioso. Eles estão a ponto de se enfrentarem a golpes, mas Ana consegue detê-los. Diego diz a Fernando que tudo isso faça por estar morto de ciúmes. Henrique pede a Fernando que o acompanhe no hospital, pois não tem amigos e seu pai está morrendo. Quando Fernando abraça Henrique lá no hospital para consolá-lo, Henrique jura a si mesmo que caso seu pai morra, matará Fernando com suas próprias mãos.